Panorama de mercado dia 12 de dezembro, sexta-feira. Estamos vindo aí de um dia de volatilidade nos mercados, especialmente lá fora. Tivemos aí algumas Big Techs caindo forte, a Oracle chegou a cair 14%. Tivemos um início de dia pesado lá nos Estados Unidos. Aqui a abertura do nosso índice também foi pesada, mas veio se recuperando ao longo do dia, ao ponto aí de positivar. No final deu uma recuada, mesmo assim o Ibov fechou em leve alta. Então a dinâmica segue de recuperação desde a sexta-feira passada, onde teve ali a queda fortíssima na bolsa de 4,31%, quando o Flávio ali anunciou que seria o candidato da direita. O mercado nesses últimos 4 pregões de sexta-feira para cá vem num ritmo bem fraco de recuperação, dando uma respirada aí, depois dessa queda enorme. Seguem no radar aí as notícias em relação à eleição, né? O Flávio que cogitou ali desistir em troca de uma anistia, em troca de algumas coisas, acabou que voltou atrás, falou que o nome dele é o nome da direita, que ele não vai desistir, a não ser que coloquem o pai dele aí no lugar, né? Libertem o pai dele, inocentem o pai dele e consigam correr, o que obviamente não vai acontecer. Então a gente segue ainda com a perspectiva de o Flávio aí ser o candidato, a não ser que as coisas venham a mudar muito nos próximos meses, né? Que ele venha trazer uma baixíssima aprovação nas pesquisas, aí quem sabe lá na data limite, próximo de março, a gente veja algum movimento de um novo candidato, mas por enquanto o Flávio aí será, né, o candidato que enfrentará o Lula, o que traz preocupação no mercado diante da forte rejeição também do Flávio. Bom, o Ibov então ontem fechou com leve alta de 0,07, né? Teve ali o início do dia mais pesado, recuperou, cedeu um pouquinho, fechou praticamente estável, como eu disse, né? Respirando aí depois de toda essa queda que tivemos na sexta-feira da semana passada, um respirinho, mas ainda sem força para voltar lá para o topo. Então pode ser um respirinho e se nós viemos a perder a mínima aqui do movimento, a correção pode vir de maneira mais acentuada, para buscar ali uma média de 50 ali na faixa dos 151, 152 mil pontos o Ibov. Na semana, a gente tem no pregão de hoje, mas na semana a recuperação está sendo de 1,16%, ainda bem esticado, ainda longe das médias, tá? Nem chegou a tocar a média de 9 no semanal, mesmo com a queda forte da semana passada. Então ainda há espaço por uma lateralização aqui, né, ou ao menos uma correção até as médias antes de uma simetria melhor para uma nova pernada de alta. Ainda segue bastante esticado no semanal. O S&P fechou em alta, apesar de toda a queda ali no início do dia, das Big Techs e tal, abriu em gap de baixa, veio quase bater na mínima de quarta e fechou aí praticamente na máxima, o maior fechamento histórico do S&P, fechando acima dos 6.900 pontos, e agora está muito próximo de buscar a máxima histórica do dia 29 de outubro. Da máxima de ontem a máxima histórica faltaram apenas 0,24%, então muito provavelmente aí pode ser hoje ou nos próximos dias que a gente venha a renovar essa máxima histórica. O Dow Jones renovou a máxima histórica, subiu 1,34%, muito forte. Ontem a queda foi concentrada mais nas techs, mas as empresas dos setores industriais, setor financeiro subiram bem. Então trouxe ao Dow Jones rompimento de máxima histórica, alta muito boa aí de 1,34%. O Nasdaq caiu 0,35%, mas se recuperou muito bem, né? Chegou a estar caindo aí na mínima do dia 1,01 e virou para alta. A alta de 0,35, a recuperação de 0,35, né, se deu depois de uma queda de 1,57, que foi a mínima do dia. Acabou se recuperando, fechou em leve queda de 0,35, mas teve uma bela recuperação da mínima do dia, fechou na máxima aí do dia praticamente. E a gente tem essa região de gap aqui, se vencida, né, muito provavelmente a gente vai buscar também a máxima histórica lá nos 26.182 pontos. Então foi uma belíssima recuperação dos índices americanos das mínimas de ontem. As magníficas aí caíram um pouco mais forte, 0,74 de queda, estavam caindo de maneira bastante intensa aí no início do dia, né? Chegou uma queda de 1,62. Petróleo segue muito fraco, ontem
bateu uma queda de 1,72, estava caindo mais, deu uma recuperada, mesmo assim fechou em forte queda, hoje está caindo de novo, 0,68 no momento, segue naquele canalzinho de baixa e segue com muitas chances de buscar aí a mínima ali do mês de outubro na faixa dos $60 e depois a mínima do ano na faixa dos $58. Petróleo muito pesado, consequentemente Junior Oils aí, a simetria é muito ruim para se pensar em compra no momento. Petrobras, Prio, Brava, PetroRecôncavo. Minério de ferro, queda em Singapura, ontem caiu 0,97, hoje está caindo 1,28, né? Está perdendo ali aquela região de suporte, então está perdendo a média de 200, fazia muito tempo que estava dentro desse caixote, então é um ponto de bastante atenção. A partir daqui a gente pode ver o minério começar uma tendência de baixa e afetar a dinâmica aí de empresas como Vale e outras do setor que vem muito forte num rally muito intenso. O minério começando a trazer uma tendência de baixa pode afetar. Metais preciosos, o ouro aí subiu ontem 1,20, hoje está subindo 1,08, está muito próximo agora de bater na máxima histórica, né? Vem numa dinâmica muito boa, não tão forte quanto a prata, mas também muito forte. Olha só, a prata ontem subiu 2,85 e hoje está subindo 1,07. Bateu naquele alvo que falávamos dos $63,42. Tá? O alvo desse cup and handle está um pouco esticado. É perigoso pensar em comprar agora, mas pode seguir lá para o segundo alvo próximo dos $69. De projetar aqui um pivô, né? Projetando um pivô, teria um alvo ali no 66. Então segue muito bonito, muito forte. A prata especialmente, mas o ouro também muito provavelmente vai renovar a máxima histórica para os próximos pregões. Criptos. Bitcoin tem bastante volatilidade, subiu 0,55, hoje cai 0,12, bem lateral, precisa firmar acima dos 94 mil pontos para buscar a região dos 98 a 100 mil. E o Ethereum ontem caiu 2,62, hoje sobe 0,28, aos pouquinhos vai tentando ali ganhar a média de 50 para buscar a região dos $3.500, mas as criptos seguem um pouquinho ainda fracas, pesadas. E quando a gente olha da ótica do semanal, né, pura e simplesmente um repique ali até a média de 9, tanto no Ethereum, que fez esse repique, né, depois da queda muito forte, quanto no Bitcoin, que nem chegou ainda a tocar a média de 9. Então a dinâmica segue bastante pesada para as criptos, bastante cuidado. Vamos ver se os índices americanos vão aí renovar a máxima histórica em breve. O S&P está muito próximo e o Nasdaq um pouquinho mais longe, mas está com a dinâmica boa para isso. Beleza? Uma boa sexta para todos, bons trades e bom final de semana. Eu vejo vocês na segunda. Valeu!